Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os outros 9 não ouviram as palavras do Senhor. Nós ouvimos no Santo Evangelho que Jesus realizou milagres, e foi numa multidão, 10 pessoas que pediram por ele, clamaram, fizeram uma oração: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Todos eles clamaram, e Jesus disse que era para eles irem e apresentar ao sacerdote. Os sacerdotes é aquele que os libertava desta situação. Temos que entender que na época de Jesus não tínhamos esse avanço científico como temos hoje. A lepra, para eles, era contagiosa, bem como também para eles era uma falta de bênção, da graça de Deus na vida deles. Então os sumos sacerdotes davam para eles um sininho, onde eles deveriam sair dos muros de Jerusalém. As cidades eram fortificadas, tinham as muralhas, então eles tinham que ficar às margens, nas grutas, nas cavernas, feito mendigos, necessitando de tudo e de todos. E eles andavam, a grande maioria, em grupos, porque era um que cuidava do outro. E eles sabiam da fama de Jesus, por isso que eles também não aproximaram de Jesus. E aí eles clamam por Jesus, e Jesus diz para eles: Ide e apresentar-vos aos sacerdotes, porque é ele, o sacerdote, que vai tirar de vocês este sininho. O que era o sino? Um sino que você tinha, e que aonde você, se você precisasse de ficar mais perto da cidade ou de pessoas não contagiosas, você tocava o sino e gritava: leproso, 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 e as pessoas cortavam a volta. O sacerdote, que era aquele que dava o sininho,
era aquele também que tirava. Ele que dava o atestado de saúde de uma pessoa recuperada que poderia voltar à sociedade. É interessante que Jesus manda todos eles irem ao sacerdote. Então Jesus está dizendo para nós hoje a importância do sacerdote na vida do povo, para libertar também desse sininho. Muitas vezes você fica aí com um sininho na sua cabeça, com os seus sentimentos de culpa, e aquilo fica martelando, e você precisa, mesmo sendo tocado por Deus, é preciso buscar o sacerdote para libertar deste sininho, desses pensamentos, desses sentimentos de culpa, através da confissão. Mas a palavra continua. Ouvimos que eles foram curados. Imagina você a cena, esses 10 andando, um olhava para o outro e viam que eram pessoas deformadas. E depois que Jesus falou, eles olharam e viram, falaram assim: olha, você foi curado, a tua orelha voltou, o seu nariz voltou. Eles foram vendo que eles foram curados, e a alegria foi tomando conta, porque eles puderam voltar para o seu ambiente familiar e social. Mas somente um, que era estrangeiro, era um samaritano, que não era do povo de Israel, somente um que não era católico, na nossa linguagem de hoje, que não era católico, que voltou para agradecer. É aquele que não conhecia Jesus Cristo, talvez conhecesse outros deuses, mas não tinha Jesus como seu Deus, porque era um pagão. E foi ele que reconheceu, que olhou para si, viu o milagre, e ele se prostrou. A graça é tão grande que se joga, coloca o rosto por terra. Se prostrar significa isso, se jogar, se colocar-se totalmente em posição de humildade diante do Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. E ele teve a graça de ouvir do Senhor: levanta-te, não precisa ficar assim, levanta-te, porque a tua fé te salvou. Não foi outra coisa que te salvou, foi a tua fé na minha pessoa que te salvou. Vá em paz. Aí Jesus envia ele para ir na paz. Então Jesus, ele nos chama a atenção que nós precisamos ser agradecidos. Muitas vezes nós observamos que somos como esses 9 que não agradecemos. Esquecemos de agradecer o Senhor pelas maravilhas que Ele realiza na nossa vida. Esquecemos de agradecer o Senhor pelo dom da vida. Muitas vezes você acorda dizendo que já levantou em cima da hora, já mal faz o sinal da cruz, ainda não aprendeu com o padre, que tem que fazer o sinal da cruz muito bem feito, sem pressa. Eu começo assim a missa, eu olho para vocês, enquanto estou no nome, iniciando em nome do Pai, você já terminou. Que pressa é esta? Para que viver nessa ansiedade? Você veio para rezar. Se eu vim para rezar, queira sentar aos pés do Senhor, queira sentir-se agradecido ao Senhor, porque senão não reza. Então nós temos que
entrar no mistério. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos gratos, reconhecer as maravilhas dele na nossa vida. Ele nos deu a oportunidade de mais um dia, Ele nos deu a oportunidade de poder ver o sol, de poder ver a lua, Ele nos deu a oportunidade de você poder se alimentar. Tudo isso nós devemos ser gratos. Você agradeceu a Deus na hora da sua refeição? Primeiro, tem muitos que não comem e que têm dinheiro, mas talvez está doente e não pode comer, e que gostaria de comer, e você comeu, não louvou o Senhor, porque achou que porque trabalhou, conquistou um dinheirinho, foi lá no mercado e comprou, que é teu. Mas quem te deu a vida foi o Senhor, quem te deu o trabalho foi o Senhor, quem te deu a disposição foi o Senhor, quem te deu a coragem para ir trabalhar foi o Senhor, quem te deu a saúde foi o Senhor. É o Senhor que nos dá. Então nós devemos ser gratos, até pelo ar que nós respiramos, que é gratuito, e que nós respiramos esse ar que sustenta a nossa vida. Então nós somos chamados a agradecer a Deus pela família que Ele nos deu, pela comunidade, agradecer a Deus pelo padre que você tem, que te dá os sacramentos, e eu agradecer a Deus pela família que são vocês, que Ele me deu. Quer dizer, devemos ser gratos nas pequenas coisas, porque quando nós somos gratos nas pequenas coisas, nós conseguimos enxergar as grandes coisas, porque nós somos batizados, e aí nós ouvimos São Paulo nos dizendo que outrora nós éramos escravos, nós vivíamos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade, na inveja. Então outrora nós vivíamos desta forma porque não conhecíamos o Senhor. Agora nós precisamos ser pacíficos, afáveis, dar provas de mansidão para com todos os homens e mulheres. Por quê? Aí São Paulo vem dizer por quê? Porque nós renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos renovados. É uma das coisas mais difíceis para que o ser humano tome posse, que ele é filho de Deus, que ele é batizado, que ele tem o Espírito Santo e que ele precisa louvar e agradecer a Deus por tamanha dádiva que eu tenho e que Ele me deu, e que muitas vezes acabo não enxergando ou fingindo não enxergar, sendo como aqueles 9 que viram a cura, o milagre acontecer, mas fingiram como se nada tivesse acontecido, porque estava buscando outros prazeres na vida e esqueceu do grande milagre, que é o próprio Cristo na nossa vida. Então nós somos batizados, somos renovados. A palavra diz: você renasceu. Porque você celebra muito bem, com muita festa, o padre já ensinou isso também, com muita alegria, com muito júbilo, o dia do seu aniversário de nascimento, e não celebra com o mesmo entusiasmo o dia que você renasceu, renovado pelo Espírito Santo, porque quando você nasceu, você era uma criatura, não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo você passou a ter no dia do seu batizado. Foi no dia do seu batizado
que as portas da eternidade abriu para você, que fez de você um filho de Deus. Por isso que outrora você não valia nada. Agora não, agora você é agraciado por Deus, você é filho do Altíssimo. Olha a diferença, meu irmão. Toma posse da palavra de Deus, mude a sua vida, seja um autêntico cristão que renova todos os dias, que agradece a Deus pela doença, pela vida, pelo trabalho, pelo desemprego. Por quê? Porque tudo vem de Deus. Eu sou eternamente grato ao Senhor. É assim que nós devemos ser, meus queridos irmãos, porque, como nós ouvimos no Salmo 22, Ele é o meu pastor, Ele me conduz para as águas refrescantes, Ele me encaminha, Ele restaura as minhas forças, Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Não é por causa de mim não, pela honra do seu nome Ele me guia pelos caminhos mais seguros, me livrando de todos os males, perigos, me protegendo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Olha o que a palavra fala, o Salmo. Mesmo que você vai passar por um momento difícil, aquele vale da angústia, do sofrimento, que seja a doença, que seja o desemprego, que seja um problema, um desajuste familiar ou de amizade, você que é jovem, talvez algum probleminha entre os outros, mas não, você vai, porque você é filho de Deus, você vai conseguir passar por essa situação, pela honra do nome do Senhor Jesus Cristo, porque você é filho do Altíssimo, porque o Senhor está contigo, é Ele que te defende com o bastão e com o cajado, é Ele que te dá segurança. Nós somos fracos, não adianta você pensar que você é forte, não, nós somos fracos, basta um vírus para te derrubar, basta um vírus, nós somos fracos, então nós precisamos sempre temer o Senhor, porque Ele está comigo, Ele me prepara na minha frente uma mesa, está aqui a mesa que Ele prepara para vocês, bem à vista do inimigo. É a mesa que Ele prepara, é Ele que nos alimenta com a sua própria vida, bem à vista do inimigo. E com óleo eu vos ungi vossa cabeça no dia do crisma. Você foi ungido, isto é, você tem um caráter, foi impresso em você essa unção do Espírito Santo. Então você foi ungido pelo Espírito bem na sua cabeça, e o seu cálice transborda, quer dizer, a alegria transborda de dentro do seu coração, porque você é batizado, você é crismado, você é filho de Deus, você é agraciado por Deus, e tem que agradecer a Deus constantemente, a cada minuto da sua vida. Hoje o Senhor vem dizer: não sejam como aqueles 9 ingratos, tenha um coração agradecido, porque toda a felicidade e todo o bem há de seguir-te por toda a tua vida. E se sabe aonde você vai habitar? Na casa do Senhor pelos tempos infinitos, porque o Senhor é o meu pastor que me conduz, e não me falta coisa alguma.